A paz do Senhor esteja com vocês. Começa aqui mais um Sacode o Pó. O Sacode o Pó é o canal da bênção. É para tirar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não provém do Senhor. Sacode, sacode, em nome de Jesus. Eu queria convidar os irmãos a fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus, entregando esse programa para Ele. Pai Santo, Pai amado, eterno Deus que habita no céu além dos querubins. Pai, nós queremos entregar esse programa ao Senhor, sabendo do nosso pouco entendimento e da nosso tamanho, a nossa pequenez, mas que o Senhor, Pai, venha abrir as nossas mentes, venha abrir os nossos corações, para que nós possamos, Pai, entender a Sua palavra e que o Seu Santo Espírito esteja livre aqui no nosso meio, Pai, que Ele possa me usar e falar para o Seu povo aquilo que precisa ouvir e que os nossos corações estejam abertos, que a nossa mente esteja aberta para entender e receber a Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja, o nome do nosso Deus. O Sacode o Pó de hoje. Sacode o Pó de hoje, meu irmão. Sacode o Pó de hoje é um copo de tangue. Nós vamos falar sobre profanação, Então, o que venha a ser esse um copo de tangue? Bom, meu irmão, minha irmã, nós sabemos que quando Deus criou o mundo, que Ele criou todas as coisas, quando Ele criou todas as coisas, Ele fez as coisas da seguinte forma: Ele criou as leis dele, Ele criou o mandamento dele, para que nós pudéssemos seguir, para que nós pudéssemos seguir as leis de Deus. E o que eram as leis de Deus? Bom, as leis de Deus era isso aqui. Essa é a lei do nosso Deus, pura, cristalina, clara, A verdade, o que é a verdade de Deus? O que Deus passou para nós? O que é o mundo? O que a Bíblia fala para nós? Era simplesmente isso aqui, clara, cristalina, sem mistura, sem mácula. Tudo que eu e você precisamos para termos uma vida digna, termos uma vida correta, fazer as coisas certas, está escrito na palavra de Deus, que é dessa forma aqui, clara, objetiva, cristalina. Essa é a palavra do Senhor. Esses são o mandamento do Senhor, os mandamentos, claro, cristalino. Mas aí, meu irmão, minha irmã, veio, as coisas do mundo, os desejos humanos, a ganância, tudo aquilo, que não presta e que não provém do Senhor, e veio as forças de Satanás, o inimigo, e o próprio homem, e fez o quê? Pegou a palavra do Senhor, pegou as verdades do Senhor e fez isso aqui. Então, hoje, o que o mundo, a sociedade, as próprias igrejas, as religiões querem mostrar para nós, isso aqui. Mudaram a verdade de Deus. Mudaram a palavra quer dizer, querem tentar mudar a verdade de Deus,
querem tentar mudar a palavra de Deus, mas todos nós sabemos que é pura e cristalina. Mas o que está sendo servido para nós? Está sendo servido isso aqui. É isso que está servindo para nós. E é sobre essas coisas aí que nós vamos falar hoje. Então, meu irmão, minha irmã, eu convido vocês a abrir a palavra de Deus. Abrir a palavra de Deus lá em Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel 22. Ezequiel 22. A partir do verso 26, diz assim a palavra do Senhor: os seus sacerdotes violentam a minha lei, profanam as minhas coisas santas, não fazem diferença entre o povo santo e o profano, nem discernem o impuro do puro, e dos meus sábados esconde os seus olhos, e assim sou profano no meio deles. Veja que palavra, violação da palavra do Senhor. Então nós vamos ler de novo Ezequiel 22, versos 26, que você fite essa palavra na sua mente, na sua cabeça e no seu coração. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não faz diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro, e dos meus sábados esconde os seus olhos, e assim sou profano no meio deles. Então veja bem, foi feito misturaram a verdade, misturaram a palavra de Deus, estão sendo servidos aí esse monte de bobagem, esses monte de coisa que não é verdade, e que o homem, e o que é o pior, o homem está crendo exatamente na mistura. O homem esqueceu a verdade que é pura, que é cristalina, que foi dessa forma que Deus mostrou para mim e para você. Foi dessa forma aqui, ó, que Jesus Cristo veio e mostrou para mim e para você o que nós deveríamos seguir, o que nós deveríamos fazer, mas nós preferimos seguir essa mistura. E é isso que está dizendo aqui em Ezequiel 22, 26. Abra comigo a palavra de Deus lá em Mateus, capítulo 15, verso 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homem. Veja bem o que é negligenciar aquilo que foi passado para mim e para você, aquilo que Jesus Cristo sofreu, aquilo que a palavra de Deus fala para nós, porque muitas vezes as pessoas querem criticar a palavra de Deus, muitas vezes as pessoas querem criticar a Bíblia, muitas vezes elas querem trazer de alguma forma que aquilo ali não existiu, que é mentira ou que é ultrapassado. Oh, meu irmão, de cada dia Deus prova para mim e para você que a palavra dele é a verdade e que é ela que nós temos que seguir. Por isso, em Mateus 15, verso 8 e 9, diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então veja bem, meu irmão, o que é profanar, o que é negligenciar a palavra do Senhor.
Então, o que o homem fez? O homem fez a mistura, né, daquilo que é certo com o que é profano. Misturou a verdade com a verdade que interessa, né? A verdade do homem hoje não é a verdade de Deus, não é a palavra de Deus, não é os ensinamentos da verdade. A verdade é o interesse, é a mistura. É isso que é servido para você, e é isso que você acredita, e é isso que você quer, e é isso que você recebe. Por quê? Porque a água pura e cristalina você não quer beber. Por quê? Porque você tem que seguir, e as coisas que, os ensinamentos, as verdades que tem ali, não é o caminho que você quer andar. Por isso que Deus falou que existe dois caminhos, o largo, né, e o estreito. Exatamente por causa disso. É como se fosse aqui água cristalina, o caminho estreito, e a mistura, o caminho largo. É isso que o homem quer. E lá em Lucas, abra comigo lá em Lucas 19, versos 41, diz assim: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, e dizendo: ah, se conhecesse também os mesmos neste teu dia, o que a tuas paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te citarão e te estreitarão de todos os lados, e derrubarão a ti os teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois quem conhece o tempo da sua visitação. Então, isso aqui fala, né? Jesus estava, quando ele estava sendo ali, quando ele viu Jerusalém, quando ele viu toda essa mistura, tudo que aquele povo estava seguindo, aí ele falou assim: não restará pedra sobre pedra. E a gente conhece a história, né? Jerusalém foi derrubada, foi destruída várias vezes. Por quê? Porque o povo de Deus andou naquilo que não era reto perante os olhos do Senhor. Então toda teimosia, várias e várias vezes, o povo de Deus sofreu porque desviou da verdade, desviou da água cristalina, preferiu seguir isso aqui. Veja a história de quando o povo foi exilado para a Babilônia, veja as histórias dos assírios, veja tudo o que aconteceu com o povo de Deus, porque fugiu das águas cristalinas, preferiu a mistura. Vai comigo, meu irmão, a palavra de Deus lá em Tito, no verso 1. Tito capítulo 1, verso 15 diz assim: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e a consciência estão contaminados. Veja que palavra. Nós vamos ler Tito 1,15 de novo, que diz assim a palavra do Senhor: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciências estão contaminados. Então veja bem, nós pegamos aquilo, né, aquela coisa que era pura, e transformamos nessa mistura. Estamos bebendo, estamos servindo, do mesmo modo em que está sendo servido para mim, eu estou servindo para as pessoas. Não a água cristalina, mas a mistura, aquilo que é podre, aquilo que é profano, e é isso que está sendo servido. Meu irmão, isso é uma grande realidade, isso é uma grande verdade, sabe? Às vezes é duro falar, mas é verdade, e nós não podemos fugir da verdade de Deus. E Deus não aceita mistura e não muda a sua palavra. Deus não aceita isso. Para Deus, a verdade foi e será sempre essa aqui. Nunca. Deus não muda. Ele fala assim: eu sou o seu Deus, aquele que não muda. Deus não vai mudar nem por mim, nem por você. Então não adianta você querer mostrar às pessoas que isso é verdade, porque Deus não aceita. Abra comigo, meu irmão, a palavra de Deus lá em
Em 1 Coríntios, capítulos 1, de 22 a 24, diz assim a palavra do Senhor. Porque os judeus pedem os sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como os gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então você sabe muito bem, né? A Grécia, né, é um país doutrinário, é um país cheio de deuses, né, cheio de crença, principalmente naquela época, né? Roma, Grécia era assim. Para o homem tinha aquela necessidade de ter alguma coisa para ele pegar, né? O Deus dele tinha que ser uma coisa que ele pegava. O nosso Deus é aquele, como ele é Deus e ninguém viu Deus, né? Então ninguém acreditava que poderia ter um Deus invisível que fizesse maravilhas, que fizesse todas essas coisas. Então o homem tinha aquela necessidade de ter o que pegar, de ter uma coisa física. E Deus não é físico, Deus é espírito. Por isso eles não entendiam Deus. E hoje nós também não estamos entendendo Deus. Sabe? Por quê? Porque nós estamos transformando aquilo que Ele ensinou para nós que era verdade em profanação. Estamos vivendo aquilo que é falso, aquilo que é profano. Não sei de quem é essa frase, mas muito interessante. Veja bem, não é a nossa opinião que muda a Bíblia. A Bíblia é que muda a nossa opinião, porque a palavra de Deus é a verdade. Então, não é a nossa opinião que muda a verdade. Não é a nossa opinião. Não é aquilo que nós achamos que é certo. Não é isso que muda, né? Não é a nossa opinião que vai mudar a verdade. Então, vamos ler a frase mostrando graficamente. Não é a nossa opinião que muda a Bíblia. A Bíblia é que muda a nossa opinião, porque a palavra de Deus é a verdade. É muito simples de entender, meu irmão. Muito simples. Basta você querer. Se a partir do momento que você acreditar em Deus, em espírito e em verdade, e você buscá-lo de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, você vai deixar essas coisas profanas de lado e vai entender o que é verdadeiro. A verdade, ela não muda. Abra comigo a palavra de Deus, né? Em Ezequiel 9, capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe: ó Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal na testa dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que cometem no meio dela. Veja que palavra. Veja que palavra. Todas as abominações, todas as besteiras que nós fazemos, todas as bobagens que nós fazemos, tudo aquilo que a gente faz para mudar a verdade, tudo aquilo que você faz para falar que isso aqui não é verdadeiro e que a verdade é isso aqui. Aí, meu irmão, sabe por quê? Muitas vezes você vai falar assim: ah, porque Satanás, olha, Satanás existe, Satanás é o mal, é um anjo do mal, os demônios existem, certo? Mas você tem condição de buscar, porque Satanás é o inimigo derrotado. E você vai segui-lo se você quiser. Você vai segui-lo se você quiser. Então você vai seguir a mentira, a profanação, porque você quer. A escolha é sua. Então você pode mudar essas coisas? Pode. Por que nós podemos mudar? Por que pode ter a purificação? O que vem a ser a purificação? No Salmos 1, no verso 1, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios,
nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Claro, cristalino, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Em Isaías 58, no verso 7, diz assim a palavra do Senhor: Porventura, não também que repassa o teu pão com o faminto, e recolha em casa os pobres e abandonados, e quando vires o nu, cubra e não esconda a tua carne. Bom, irmão, nós recebemos a palavra pura e cristalina, e nós devemos praticar. Nós temos que praticar a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é pura e cristalina. Nós não poderemos misturar o certo com o que é profano. Não misture aquilo que é certo com o que é profano. A verdade é uma só, nua e crua, porque lá em Hebreus 4:12 diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Ô meu irmão, veja que palavra maravilhosa, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Não misture o que é santo com o que é profano. Purifica, limpa, beba as águas puras e cristalinas. Busque aquilo que é o melhor para você. Lá em Mateus, capítulo 11, verso 16, diz assim: mas a quem assemelha essa geração? A quem assemelha essa geração? É semelhante aos meninos que assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. E todos dizem: tocávamos flautas e não descansaste, cantamos e não levantamos e nem choraste. Porque veio João, não comendo nem bebendo, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e diz: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Ô meu irmão, que palavra maravilhosa. Aqui vem o testemunho de João Batista, o testemunho de Jesus, e eles profanam. Ninguém queria acreditar na verdade. Pregaram simplesmente a verdade e ninguém queria. Naquela época, os homens serviam isso aqui, queriam beber disso aqui. E hoje, o pior é que hoje nós fazemos a mesma coisa. Nós que tivemos a experiência, nós que tivemos aí, nós temos a oportunidade. Você tem a oportunidade hoje de buscar, de pesquisar, né? A facilidade que o homem tem para buscar o reino de Deus hoje, né? A facilidade que você tem para aceitar a verdade, a facilidade que você tem para conhecer a verdade. Ô meu irmão, naquela época não existia as arqueologias, não existiam esse monte de Bíblia aí, né? Não existia. Você tem Bíblia aí digital no seu celular, você tem Bíblia no seu computador. A Bíblia hoje é muito fácil e você não lê um versículo. A gente não lê um versículo, a gente não corre atrás de nada. Por quê? Porque nós queremos nos servir disso aqui, ó. Entendeu? É mais legal servir isso aqui, é mais bacana beber isso aqui. Só que isso aqui tem um preço, meu irmão. Tem um preço. Porque isso aqui, ó, né?
isso aqui custou um alto preço. Isso aqui não foi de graça. Isso aqui custou o sangue de Jesus Cristo. Né? Ele padeceu, morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos direito a beber a água cristalina. Jesus Cristo não quer que nós bebamos isso aqui. Deus não quer que você beba isso. Mas você prefere servir isso. Por quê? Porque você quer mudar Deus. Você é murmuração. Nós queremos mudar Deus. E Deus não muda. E o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Onde está o reino de Deus? Por isso que Jesus Cristo falou, o reino de Deus não está aqui, não está ali. O reino de Deus está dentro de você. Está dentro de mim e dentro de você. Onde está o reino de Deus? Dentro de mim e dentro de você. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem direção ele aqui, ele ali, porque o reino de Deus está dentro de você. Isso aí está lá em Lucas 17, versos 20 e 21. O reino de Deus está dentro de você. Nem dirão, ele aqui, ele ali, porque o reino de Deus está entre vós. Oh, que palavra maravilhosa! Louvado seja o nome do nosso Deus. E lá em Levítico 10:10 diz assim a palavra do Senhor: e para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Que palavra maravilhosa! E lá em João capítulo 2, versos 23 e 25, diz assim a palavra de Jesus, do Senhor: estando eles em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos vendo os sinais que faziam, creram em seu nome. Muitos vendo os sinais que faziam, creram em seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque todos o conheciam, e não necessitava de alguém que testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Jesus Cristo bem sabia o que havia no homem. Aí você me pergunta aí, né? Você vem e me pergunta, mas e essa figura lá no fundo aí? E essa figura aí, o que significa isso? Essa figura aqui nada mais é do que isso aqui, meu irmão. É um pintor pintando ele mesmo. Certo? E o que vem a ser isso aqui? Isso vem a ser a hipocrisia humana. Você pode ver lá no fundo da figura, essa figura, que o pintor, né, está pintando ele mesmo. Um pintor pintando um outro pintor. E embaixo tem ele mesmo, um pintor, pintando um outro pintor, pintando um outro pintor, e o pintor vendo a obra que ele fez. Tipo assim, olhando, o que eu fiz? Olha que ridículo, olha a maneira que eu estou vendo as coisas. Bom, isso aí chama-se hipocrisia. Teve um homem, né? Teve um homem que veio aqui na Terra, que teve tudo isso aí, recebeu as águas cristalinas, né? Bebeu da água cristalina, recebeu unção e recebeu sabedoria de Deus, né? Chamado Salomão. Isso aí representa, vamos representar isso aqui, que seria as redes sociais hoje. Certo? A rede social é você querer mostrar aquilo que você não é. Então você pinta para as pessoas uma imagem que você não é. Então ali você vê aquelas coisas legais, aquelas coisas bobas, aqueles vídeos bobos, aquelas coisas bobas que as pessoas mandam. Aí você assiste, você vê tudo aquilo ali. E o pior é que a gente vê e repassa ainda. A gente vê bobagem e repassa bobagem, né? E quando você manda as águas cristalinas
Aí ninguém quer ver, ninguém repassa, ninguém tá nem aí, sabe? Nós estamos bebendo, irmão. Você não reparou, mas você está bebendo isso aqui. Todos os dias nós bebemos isso aqui. O cálice da condenação. Todos os dias. Abra comigo a palavra de Deus lá em 1 Reis 11 e veja aquele que recebeu a unção, recebeu a sabedoria do Senhor. Ele tinha a sabedoria de Deus. Veja o que aconteceu. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Eu quero ler esse texto aqui para que você preste bastante atenção nessa figura. Bastante atenção nisso aqui. Você está vendo um pintor pintando ele mesmo. É como se fosse você, né, o seu eu esotérico com o eu de mim. É você encarando você mesmo no espelho. Então veja bem. 1 Reis, capítulo 11, verso 1, a partir do verso 1, diz assim: E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó, moabitas, amomitas, edomitas, sidomias e etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração. Quero chamar a atenção para essa frase: perverterão o nosso coração. Então veja bem, se você misturou, se você pegou aquilo, veja bem, Deus falou: não mistures. Deus falou: não misture. Das nações aqui, ó, das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegais até você. Não faça. Mas Salomão fez. Salomão preferiu beber. Vamos continuar o texto. Vou ler o 2 de novo para a gente dar sequência. Das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegarás a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração, para seguires os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Mais uma vez, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Mais uma vez. Verso 4. Porque sucedeu-se que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Então nós bebemos isso aqui, mas não é o nosso Deus, são outros deuses. Nós estamos fazendo, nós estamos pervertendo o nosso coração, porque nós estamos bebendo isso aqui. O seu coração era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Então veja bem, o seu coração era perfeito com o Senhor nosso Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu a Astorte, deusa dos sodomitas, Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai. Então veja bem, ele recebeu a unção e jogou fora. Ele bebeu água cristalina e depois preferiu isso aqui. Ele preferiu seguir essas coisas. Então edificou, veja bem o que Salomão fez. Então edificou Salomão o altar a Quemós, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moleque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as mulheres estrangeiras, aos quais queimavam incenso e sacrificavam seus deuses. Então veja bem, ele começou a servir, ele colocou dentro da casa do Senhor nosso Deus, ele começou a servir outros deuses. Ele bebeu, ele preferiu beber. Ele tinha o conhecimento, ele tinha sabedoria, ele viu o que Deus fez pelo povo dele.
mas ele preferiu beber isso aqui. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porque desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe apareceram. E acerca deste assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim diz o Senhor a Salomão: pois o que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teus servos. Nós estamos rasgando isso aqui, estamos rasgando a verdade para servir disso aqui. Mas você viu que para você fazer isso aí tem uma consequência. Tem uma consequência. Todavia, verso 12: todavia, os teus dias não farei por amor a Davi seu pai. Da mão do teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei da tribo que darei a teu filho, por amor ao meu servo Davi e por amor a Jerusalém, a quem eu tenho escolhido. Então veja bem que essa história aqui é tão séria, que Salomão brincou tanto com a palavra de Deus, tanto com aquilo que era cristalino, que poderia, sabe, se nós não estivéssemos debaixo da misericórdia, da aliança, daquilo que Deus fez para nós, aqui estaria perdido tudo, estaria perdido tudo, porque Salomão pegou isso aqui e jogou fora, e queria servir a essas coisas aqui. Mas Deus, por isso que em João 3,16 fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meu irmão, servir aquilo ali, viver isso aqui, viver as redes sociais, aquilo que está sendo mostrado para você em Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube. Cuidado com aquilo que você está colocando dentro da sua casa, para os seus filhos, certo? Tem muita coisa boa lá, mas também tem muita porcaria. Então, meu irmão, cuidado com o que você está servindo ou com o que está sendo servido na sua casa, na sua família e para os seus filhos. E deixa de hipocrisia. Não seja hipócrita. Não seja hipócrita. Vamos falar um pouquinho sobre a hipocrisia. Abra comigo em Mateus, verso 13. A partir do versículo 24, diz assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto o homem dormia, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então veja bem, o homem semeou uma semente boa. Enquanto ele dormia, veio o inimigo e semeou no meio do trigo e retirou-se. Semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu, começou a espigar-se, então cresceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? De onde, pois, veio o joio? Respondeu-lhe: algum inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: não, para que o colher o joio não arranque com ele também o trigo. Deixai-os crescer ambos juntos, até que a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar. O trigo, porém, recolhei no celeiro. Essa palavra é uma palavra conhecida por todos nós, nessa parábola do trigo e do joio. Você sempre separar aquilo que é santo daquilo que é profano. Porque os inimigos vêm e servem. Mas o beber é você que quer. E muitas vezes, meu irmão, muitas vezes,
pelos nossos trabalhos, pelas condições de vida, pelas coisas que a gente faz, somos obrigados a conviver com o joio. Mas, como foi ensinado aqui, o joio é para ser queimado. Então, nós temos que nos afastar. Mesmo na convivência, você tem como se afastar. Né? Embora você tenha que conviver com ele um tempo, mas você tem como afastar. Você tem como seguir as águas cristalinas. E em Mateus 23, 28 diz assim: assim são vocês. Por fora parecem justos. Vamos lá de novo. Assim são vocês. Por fora parecem justos, mas por dentro, por fora parecem justos, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Oh, meu Deus. Que palavra maravilhosa! Como a Bíblia é clara e cristalina, como as coisas são claras e objetivas para mim e para você, e a gente prefere seguir as bobagens. Lá em Mateus, capítulo 7, verso 4 diz assim: ó, como dirás o teu irmão, deixai-me tirar o arqueiro do teu olho, e quando tens a trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bens para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Então muitas vezes nós estamos aqui, né, falando aquilo que é verdade, pregando aquilo que é verdade, né? Lá nessa imagem de baixo, lá que você viu que tem uma imagem de um pintor, né, pintando o outro pintor, e o cara vendo de fora, vendo a hipocrisia, que o pintor está aqui vendo a hipocrisia. É isso aí que a palavra está falando para nós. Você primeiro, você olha para você, aquilo que você está fazendo, aquilo que você está seguindo, aquilo que você está bebendo, aquilo que está sendo servido na sua casa, aquilo que está sendo servido para os seus filhos, aonde seus filhos estão andando, com quem que seus filhos estão andando, com quem sua família está andando, com quem seu irmão está andando. Primeiro, você olha tudo isso aí. Primeiro você olha para dentro de você, olha tudo aquilo que você está fazendo, olha todas as suas culpas, olha todos os seus erros, olha todos os seus pecados, para depois você querer falar dos outros. Depois você querer falar dos outros. Então, meu irmão, não sejamos hipócritas. Não sejamos hipócritas. Lá em 1 Timóteo 4, Romanos 16 diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis os que provêm dissensões, escândalos contra a doutrina que aprendemos, desviai-vos dela, porque tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao seu ventre, com palavras suaves, lisonjas, enganam os corações dos inocentes. Preste bastante atenção nessa palavra, Romanos 16. Meu irmão, depois você pega esses versículos, leia com calma, olhe para essa figura, analise com calma. Analise com calma tudo aquilo que nós temos feito, tudo aquilo que você tem feito, tudo aquilo que você está bebendo, tudo aquilo que você está servindo. Agora sim, lá em 1 Timóteo 4, de 1 a 2, diz assim: mas o Espírito expressamente diz, em tempos posteriores, alguma apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras a sua própria. Louvado seja o nome do Senhor. E lá em Jeremias, capítulo 14, verso 14, diz assim a palavra do Senhor: e disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Não os enviarei, nem lhe dei ordem, nem lhe falei visão falsa,
adivinhação, vaidade e engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Vamos ler de novo? E disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Então vamos lá? Os profetas profetizam mentiras em meu nome. Não vos enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Muito cuidado, muito cuidado. A verdade, as águas cristalinas. Você precisa de três coisas para beber, para servir de águas cristalinas. É você, a Bíblia e Deus. São esses três pilares que você precisa para beber as águas cristalinas. Lá em 1 Pedro 2, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento e invejas e todas as murmurações. Meu irmão, termina aqui mais um sacode de pó. Que a graça, a paz, o amor, a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Que você, meu irmão, a partir de hoje, saiba valorizar a verdade, saiba valorizar aquilo que é santo. Não misture aquilo que é santo com o que é profano. Busque a verdade está aí, ela é uma só. Todo mundo fala, não existe verdade absoluta. A verdade, ela é absoluta. A verdade é Jesus Cristo. Certo? Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Santificais na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Louvado seja. A palavra de Deus também fala lá em João que os filhos de Deus andam na verdade. Louvado seja o nome do nosso Deus, né? Eu peço a Deus, peço a vocês, né? Peço a Deus, peço por mim e por vocês, para que Deus tenha misericórdia de nós e que nós andemos debaixo da sua misericórdia. Que nós não sejamos profanos, que nós não sejamos hipócritas, que nós não sejamos falsos, que aprendemos a seguir a verdade dele, está debaixo dos três pilares que é eu, a palavra e Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Termina aqui mais um sacode de pó e vamos fechar os nossos olhos e vamos orar e entregar esse programa ao nosso Deus. Santíssimo Deus, poderoso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa palavra de verdade. Pai, que isso entre em nossos corações e que a partir de hoje, Pai, nós não misturemos mais aquilo que é santo com o que é profano. Que nós sabemos seguir o seu caminho, Pai. Que o Senhor sempre nos mostre direção. Mesmo com a nossa falta de entendimento, porque somos pequenos, somos frágeis, mas o Senhor é Deus, o Deus maravilhoso, e que nós vivamos, Pai, debaixo da graça e da sua misericórdia. Pai, nós queremos pedir ao Senhor aqui que o Senhor tenha misericórdia de Israel, que o Senhor tenha misericórdia do Líbano, misericórdia dos palestinos, Pai, que o Senhor entre no coração daqueles homens que estão querendo ali, Pai, destruir, né? Que o Senhor tenha misericórdia daquelas pessoas inocentes que estão morrendo ali, sofrendo naquele momento. Oh, Pai, a mão do Senhor é maior, o Senhor é maior que tudo isso. Então, Pai, que o Senhor esteja ali, que são os anjos acampados ao redor daquele povo, Pai, que o Senhor leve paz e que eles estejam debaixo da misericórdia do Senhor. Tem misericórdia daquele povo, tem misericórdia de nós. E nós queremos agradecer ao Senhor, meu Deus, por esse momento, por essa palavra, por esse estudo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja
o nome do nosso Deus. Boa, meu irmão, convido vocês aqui a tomar um tangue aqui comigo. Aí você vai me falar, você vai tomar isso? Como diria Freud, você precisa saber quando um tangue é simplesmente um tangue. Saúde. Que a graça, a paz, o amor e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. E até o próximo Sacode o Pó.